Boa noite, paz. Estava combinando aqui com o pastor Dinho, né? Hoje é meu ensaio, né? Para o Ministério de Louvor, né, pastor? Quem sabe, né, amados? Hoje é meu dia, né? Aleluia. Obrigada, Pai. Seja você, Espírito Santo. Amados, hoje vamos ver aonde o Espírito Santo de Deus vai nos levar. Amém? Eu anotei algumas coisas quando eu fui intimada a subir aqui. E rabisquei umas coisas que Deus falou comigo esses dias. E eu creio que será uma noite incrível, porque é sobre Cristo, é sobre o Espírito, é sobre o nosso Pai. Não é sobre pessoas, mas é sobre Ele, é sobre aprender dEle, é sobre se alimentar da verdade que transforma. Amém? Hoje vamos aprender juntos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E antes de começar a ler o versículo, eu queria compartilhar com vocês sobre a cidade de Coríntios. Não sei se vocês gostam de história, mas eu gosto. E entender o início faz toda a diferença. A cidade de Coríntios é uma cidade próxima à área portuária, e aí se tornava uma área portuária estreita. E por ser uma área portuária, é uma área que muitas pessoas, diferentes tipos de pessoas, estavam ali. Iam para lá. Existiria comércio. E a cidade de Coríntios, ela foi reestruturada em, acho que é 146 anos antes de Cristo, pelos romanos. E os romanos, eles não eram cristãos, não eram judeus, né? Obviamente, não eram judeus, por ser antes de Cristo, não eram judeus. E ali eles cultuavam a vários deuses. E por não ser uma cidade judia, cultuar vários deuses, existia muito promiscuidade, vaidade, adoração a outros deuses, né? Então, tudo ali era aquilo naquela cidade. E com o passar do tempo, né, o Coríntios era, por ser uma cidade também portuária, era uma cidade muito artística, né? Então, existia teatro em Coríntios, né? Por que essa historinha? Porque Paulo, quando ele escreve tanto a primeira quanto a segunda carta aos Coríntios, né? É naquela carta, na primeira carta aos Coríntios, que fala sobre o amor, né? O amor tudo passa, tudo sofre. Mas Paulo, ele quis exortar o povo, ele queria chamar a atenção ao povo sobre a realidade de Cristo. Porque era uma cidade muito intelectual também. Existiam muitos filósofos ali naquela cidade. Voltando para onde eu quero chegar. Você entende que para se construir um edifício é necessário trabalhar na base? Então, se eu não permito que o Espírito Santo trabalhe no que é interno, eu nunca vou desfrutar do externo. E aquela cidade, ela foi exortada por Paulo para entender sobre a realidade de Cristo, sobre o que eles eram, mas principalmente, amados, entender o quanto eles eram amados por Deus. Queria abrir com vocês em 1 Coríntios, capítulo 2. Pode colocar aquela versão ARA. A partir do versículo 6. E aquela cidade era uma cidade muito carnal, era uma cidade de muita promiscuidade, era uma cidade
que tudo podia. Tudo podia. E é nessa carta que Paulo fala sobre a organização do culto. Porque também era uma cidade muito pagã. Então tinha muito misticismo misturado na igreja. Então o culto não era de uma maneira organizada, era uma maneira desorganizada. É também nessa carta, se não me falha a memória, que Paulo instrui como deve ser feita a Santa Ceia. Porque as pessoas saíam embriagadas da Santa Ceia. Então era uma igreja que olhava só para si. Porque tinha muita vaidade. E aí Paulo, no versículo 6, ele diz assim. Eita, esqueci meu... Pronto. Isso. É primeiro. 1 Coríntios 2:6. E aí, por ser uma igreja assim, toda transformação, ela vem de dentro para fora. Então, ela começa na base, para depois ela vir a ser vista. E era uma igreja que Paulo, era um povo que Paulo começou a dizer, olha, vocês precisam entender o quanto são amados por Deus e começar a desfrutar do relacionamento com o Espírito Santo. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Mas, a partir do momento que as pessoas começam a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, elas começam a ser transformadas. E aí ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Pode parar. Pode voltar para o 7. Paulo, ele diz, olha, eu não converso, a gente não vai discutir sobre a sabedoria humana, porque ela é reduzida a nada. Ele já vai direto ao ponto. Ou seja, então, tudo aquilo, lembra aquela historinha que eu falei, que era uma cidade intelectual, que tinha artistas, que tinham várias crenças. Então, tudo aquilo, tudo isso que vocês aprenderam, não é nada. Nada. Porque isso tudo é sabedoria humana que não serve para nada. Mas o que eu falo a vocês é a sabedoria de Deus em mistério. Mistério para aqueles que não conheceram a Cristo. Mas Cristo foi revelado para que você comece a entender as coisas espirituais. Comece a entender aquilo que você foi gerado para ser, espírito. Sabe o que eu percebo, amados? Estava conversando até com meu esposo esses dias. Eu vim de uma igreja muito religiosa. E eu lembro que a gente só ouvia falar de Jesus mais na Páscoa, né? E aí na Páscoa a gente ouvia falar de Jesus e tal. Beleza. Mas aí quando eu entendi, comecei a entender na verdade, porque a gente nunca entende a totalidade, é uma constância. Quando eu percebi que Jesus, ele é o centro do Evangelho, tudo mudou. Mas eu percebo que as pessoas, o extremo, Deus, Jesus, graça, 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 mas e o Espírito Santo? É uma trindade, amados. Não existe Jesus sem o Espírito Santo em nós. Porque o propósito de Jesus morrer foi para que nós tivéssemos intimidade, relacionamento com Deus.
relacionamento para entendermos qual de fato é a nossa natureza. O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, não é dizer o que é certo ou errado, é dizer o quanto você é amado. Enquanto essa verdade não for verdade no seu coração, e as pessoas vivem o extremo, não porque Jesus, 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 mas e o relacionamento com o Espírito Santo? Ele faz parte também da Trindade. E aqui Paulo ele fala: a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, na antiga aliança era oculto. Mas hoje nos foi revelado. Hoje você pode falar para o seu Pai: Espírito Santo, me ensine. Espírito Santo, me revele. Amados, o nosso papel como igreja não é dizer quem está certo e quem está errado. O nosso papel como igreja não é dizer, olha, faça assim. O nosso papel como igreja é levar para as pessoas a conhecerem Jesus e o Espírito Santo. Porque Paulo em nenhum momento chegou aqui para essa igreja e disse, olha, eu, Paulo, estou dizendo isso. Mas ele diz, foi ministério oculto, mas hoje não. O nosso papel é nos relacionar com Ele, através do seu Espírito Santo. E no versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O mistério que estava oculto era Jesus, amados. Mas ninguém entendia. Porque não era o momento dele ser revelado. Podem continuar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Perceba nesse versículo que Paulo ele toca em várias esferas humanas. Pode voltar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Sabe o que isso quer dizer? Não coloca Deus numa caixa, amado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração. Nada que você já ouviu, nada do que você sentiu, nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada, nothing, nada, nada, nada. O que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e aí a gente começa a colocar como vai ser. Ah, Deus me disse isso. Ah, então vai acontecer isso amanhã. Não, eu recebi a palavra hoje. Amanhã você já acorda. Cadê a palavra que eu recebi de Deus? Não, vai ser fulano. Fulano vai ligar para mim. Fulano vai fazer isso. Cicrano vai fazer isso. Amados, não coloca o teu pai, que fez tudo, numa caixa. Porque não é sobre o que você sente. É sobre um descanso nele. E aí, pode continuar. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. É através do Espírito Santo, do relacionamento com Ele, que há a revelação. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos aquela informação. E aquela informação é uma revelação no nosso coração. E a gente levanta
desculpa, e a gente levanta a mão e diz, eu aceito. Mas ninguém aqui viu Jesus morrer na cruz. Mas através da revelação do Espírito Santo, você aceita. Você se sente constrangido pelo amor. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quer conhecer quem você é agora? Se relacione com aquele que te criou. Porque quando a gente compra, eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso, mas quando a gente compra, adquire uma televisão, a gente nunca lê um manual, né? E aí a gente quer fazer alguma coisa, como é que faz isso, hein? Mas como é que tu vai saber, amado, se tu não lê o manual? Aquele que criou, escreveu o manual para tu ler, amado, para tu saber, para tu ter o conhecimento. Então Paulo, ele diz, olha, as coisas do homem, só o homem. Mas as coisas espirituais de Deus, só o Espírito de Deus. Então, só é através da revelação e do relacionamento com Ele. Não é o pastor Dinho que vai dizer, olhe, é isso. Não. O pastor Dinho vai lhe instruir. Mas o Espírito Santo, aquele que te criou, Ele irá te revelar. Sabe, amados, e o que faz toda a diferença é você estar aberto para receber isso. Porque às vezes a gente, amém, amém, amém. Mas qualquer circunstância, sabe quando pisa naquela unha encravada? Porque a circunstância vai chegar, amados. Você crendo ou não crendo, você se relacionando com o Espírito Santo ou não se relacionando, você está nesse mundo caído, e as circunstâncias vão chegar. Mas quando você está totalmente se relacionando com Ele, naquele momento de adoração, no seu momento com Deus, que hoje nós podemos estar 24 horas conectados com Ele. Quando a pessoa pisar na unha encravada, você vai dizer, oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Porque você entende que não é circunstâncias, mas é se encher do amor do Pai. A partir do momento que eu me alimento da verdade, o que é a verdade? É o amor de Deus. Quando eu me alimento disso, isso se torna uma realidade na minha vida, que aí nada me abala. Mas eu preciso estar aberto para receber isso. Porque o Espírito Santo, amados, ele não vai colocar uma faca no seu pescoço e dizer, agora, agora. Ninguém se relaciona com outro obrigados, amado. Ninguém. Pode passar aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse versículo, pode voltar. Esse versículo, às vezes as pessoas dizem, olha, você é diferente, viu? Você recebeu o Espírito de Deus, não é o do mundo, não. Então o seu comportamento tem que mudar. Mas, amados, o comportamento ele só muda a partir do momento que eu começo a me relacionar com o verdadeiro amor. Porque tem certos comportamentos que é a característica da pessoa. Ela não vai mudar nunca. Não tem como. Deus nos fez diferente e glória a Deus por isso. Porque ia ser um saco todo mundo igual. Mas aqui, ó. Paulo instrui que vocês receberam o Espírito que vem de Deus.
para que conheça o que Deus nos foi dado gratuitamente. Então, como é que eu vou desfrutar daquilo que foi dado por Deus se eu não sei? Se eu não me relaciono com a terceira pessoa da Trindade? Perceba, Jesus ele morreu, ressuscitou, e aquele que crê, confessa, recebe o Espírito de Deus, se torna um só com Ele. Agora nós somos filhos de Deus. Mas você percebe que há uma construção. O que é? A retirada de crenças. Porque, amados, quando você aceita Jesus, não dá amnésia, não. Seus pecados são jogados no mar, são esquecidos para Deus, porque você tem uma nova natureza. Mas a sua mente, o seu inconsciente, o seu subconsciente, está lá, tudo que você fez. E aí tem uma pessoa, chamada o inimigo das nossas almas, que vai dizer: olha, pastor Alexandre, no dia 4 de outubro, de 9 horas, você fez isso, hein? Depois diz que é crente. Isso não é o Espírito Santo não, amados, isso é o diabo. Porque o Espírito Santo, ele disse: filho, eu te amo. Você não é isso. Você é um filho amado. Porque nós somos constrangidos em amor. É diferente, amados. Porque eu sou constrangido em amor. Por eu ser tão constrangido em amor, eu consigo entender que a minha vida não é mais minha vida. É Ele. E não é mais sobre o que eu sinto, sobre o que eu acho, mas é sobre o que Ele acha. O papel do Espírito Santo hoje é te mostrar o que você é, de verdade. A sua natureza. A sua nova natureza. E aí você vai desfrutar de plenitude. Porque no relacionamento lá com o Espírito Santo, crenças são retiradas, pensamentos são retirados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada terei falta, porque Ele é meu pastor. Porque Ele me ama, eu nada tenho falta. E aí, amados, aquela mentalidade de que a inflação está alta, que eu não vou comer leitinho, ela sai. Que eu vou ter que comer o biscoito futurista. É futurista, é? É que eu não sei, eu não como. É porque eu sou como louve. É como mesmo? Futurinhos. Eu posso comer biscoito bom, não? Porque Ele me ama, porque eu sou completa nele, não me importa mais o que os outros falam. Não importa. Não importa mais dizer, olha, você vai ficar aqui nesse lugar, viu? Aqui, você vai ficar aqui. Não! Porque Ele me ama, Ele sonhou comigo, Ele planejou desde antes do ventre da minha mãe. Eu posso. Amados, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali será te dado como herança. Essa é a verdade. Mas aí, sabe como é que faz? Não, pastor Juninho, não. Aquele tênis dele não entra no padrão, não. Mas essas crenças, elas só saem com o relacionamento com o Espírito Santo. Porque, amém, creu em Jesus, recebeu Jesus como seu Salvador. Glória a Deus, amados.
Mas quantos dos nossos irmãos, creram nisso, mas não desfrutam? Ai, minha dor de cabeça, minha hérnia de disco, minha isso, minha aquilo. Para! Porque Ele me amou, Ele deu Jesus. E pelas suas pisaduras eu sou sarado. Essa é a minha realidade. Tudo muda, amados. Mas enquanto você não se relacionar com aquele que te criou, aquele que te fez perfeito, vai continuar. Minha dor de cabeça, minha dor no pé, minha falta, minhas impossibilidades. Ó céus, ó vida, tudo é difícil para mim. Tudo conspira para o meu mal. Oh, meu Deus. Que vida cruel essa minha. Para. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Pode voltar. Palavras ensinadas, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, porque a sabedoria humana é limitada, mas sim ensinadas pelo Espírito. Porque enquanto for sabedoria humana, amados, só funciona para o hoje. É só o blá 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 de hoje. Mas amanhã, volta tudo ao normal. Mas quando são palavras ensinadas pelo Espírito, carregadas de unção. Porque se você abrir lá no Google, né, no Instagram, você vai ver um monte de coach. Não sou nada contra coach. Mas ela é sabedoria humana, amados. Esses são os 5 passos. 10 passos para obter sucesso. Todo mundo sabe, acorda de manhã, toma um banho gelado, corre, tem uma alimentação saudável, lê um bom livro. Mas um dia isso vai cansar. Mas quando você entender palavras ensinadas pelo teu pai, num relacionamento com ele, naquele momento, você e ele, só ali. Porque a adoração, amados, não é só aqui no culto, amém? A adoração é um estilo de vida. Você foi gerado para isso. Adorar a ele. E naquele momento de adoração, você é ensinado a graça de Deus, para você desfrutar daquilo que já foi conquistado. Porque às vezes a gente acha que vai conquistar algo, mas não, amado, já é nosso. Tudo é vosso. Agora isso aqui, ó, e isso aqui tem que se reprogramar para a realidade de Cristo. Para quando você ouvir um não e você saber, porque Deus me disse, é meu. Já é. Vai se manifestar. Mas enquanto for sabedoria humana, enquanto for só blá, 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 não vai mudar. Você vai cansar. E eu digo uma coisa a vocês, quando a gente cansa, volta pior. Eu não sei se vocês já ouviram. Menino, fulano estava tão bem na igreja, agora só Jesus. Menino, agora está pior. Sabedoria humana. Mas quando você entra naquele lugar, você e ele, Pai, me desconstrua
Amados, quando eu vi a primeira vez essa mensagem, foi tudo de contra o que eu tinha crido. Mas um belo dia eu disse: Pai, me desconstrua. Me desconstrua. Se essa é a verdade, me desconstrua. E todos os dias sou desconstruída. Porque é constante. É constante. Não para, é um relacionamento constante. E aqueles que pararam no caminho, voltem. Porque às vezes passamos por situações, às vezes nós caímos na racionalização e naturalização da mensagem da graça, que esquecemos o Espírito. Ah, tudo já foi feito, amém. Eu sou próspero, amém. Mas, amados, há muito mais, há algo muito mais. Está na hora da gente começar a ver morto ressuscitar. Está na hora da gente ver paralítico andar. Está na hora dessas paredes saírem. Está na hora da gente começar a dar carro, a dar casa, a dar jatinho. Está na hora disso. Sabe? Cansou. Às vezes me dá uma indignação em casa. Eu disse, meu Deus, cansei disso. Eu quero mais. Porque não é para você. São para pessoas. Porque às vezes a gente começa a se relacionar com Deus querendo coisas, sabe? E ainda bota aquela mentira. Não, porque se Jesus me abençoar, eu pago 10 pessoas no encontro. Mentira, paga não. É mais fácil aquele que não tem de pagar. Porque não é sobre o que você pode, é sobre o quanto você crê. Porque é muito bom, amados, fazer aquilo que eu tenho, que eu posso. Na minha realidade, no meu... não sei se é da época de vocês. No meu mundo fantástico de Bob. Mas quando eu creio, eu sei. Ninguém rouba de você. Ninguém rouba. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Eu vou olhar a hora aqui. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como pagar 10 encontros se eu não tenho nem o meu? E não pode entendê-las, porque elas se discernem naturalmente. Elas são entendidas espiritualmente, desculpa. Espiritualmente. Parece loucura. Como aquela pessoa nasceu aqui, meu Deus, chegou a tanto lugar. Como é que aquela pessoa tinha aquela dor, foi para o hospital e foi curada? Como é que aquela igreja começou daquele tamanho e já está daquele tamanho? Como é? Como que foi? Fulano, o maior traficante, agora está bonzinho, agora que virou crente. Porque, amados, é loucura. Loucura. As pessoas não conseguem entender. Pode passar, amado. Porém, o homem espiritual, é isso que eu queria chegar, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pode voltar, meu filho. Julga todas as coisas. No grego aqui é examinar. Faz toda a diferença, né? O homem espiritual examina todas as coisas.
Ele investiga todas as coisas. Mas ele mesmo não é investigado, examinado por ninguém. O homem espiritual, ele consegue, sabe aquela visão de águia? Visão do alto? E por que que ele não é examinado por ninguém? Porque ele foi justificado em Cristo. Por isso que ele não é examinado. Porque Cristo é a nossa justiça. Pode passar. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, contudo, temos a mente de Cristo. Pode passar. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com as espirituais, e sim como as carnais, como as crianças em Cristo. Pode passar. Oxente. Então, anotei aqui errado. Pode voltar. Volta. Não é isso que eu quero, não. Pode voltar. Eu anotei errado aqui. Pode ir. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós começamos a nos relacionar verdadeiramente com o Espírito Santo, nós começamos a entender a nossa nova mentalidade. A gente começa a entender a mente de Cristo. Cristo, a vontade de Deus, ela não se torna mais um mistério. Porque a vontade de Deus é que os filhos andem em plenitude. Essa é a vontade de Deus. Ah, mas só que só está acontecendo desgraça na minha vida. Mas, mesmo com tanta desgraça, essas desgraças vão cooperar para o teu bem. Porque é a palavra de Deus que diz isso. E ainda não acabou. Perceba, você agora tem uma nova mentalidade. Você agora tem a mente de Cristo. E quando a gente vai ler os evangelhos de João, Marcos, Lucas, a gente não vê Jesus dizendo, rapaz, o negócio está sério mesmo, isso está feio. Eu já falei com meu pai e ele disse que o negócio zerou. Vamos racionalizar aí, que o negócio, milagre hoje está fraco. Em nenhum momento nós vimos Jesus com esse tipo de comportamento. Nós temos a mente de Cristo. Então, aonde Cristo chegou, que tinha falta, tinha abundância. Aonde tinha doença, tinha cura. Aonde tinha morto, tinha vida. Aonde tinha tristeza, tinha alegria. E por que eu não desfruto disso? Porque crenças estão alojadas na tua mente. Lembra aquele povo que eu comecei a contar, aquela historinha de Coríntios? Essa carta foi escrita para aquele povo e para nós também. Porque aquele povo tinha anos de mentalidade de escravos. Anos. Com problemas de imoralidade sexual, adoração a outros deuses, vaidade. E eles precisavam entender o quanto eles eram amados por Deus e o quanto aquilo ali não fazia mais parte da nova natureza de Cristo. A mentalidade deles era outra. Era uma nova realidade. Era necessário ser desprogramado. Amados, e você não vai ser desprogramado na tua força. Mas é naquele momento de adoração. É naquele momento que você começa a se relacionar com Ele
Pai, na tua palavra diz que o Senhor é meu pastor. Eu creio nisso. Mostre em mim o que precisa ser retirado. Eu não aceito. A tua palavra diz que eu já sou curado. A tua palavra diz que nada vai me atingir. A tua palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali será abençoado. A tua palavra diz que as bênçãos correrão atrás de mim. Não bota limite para Deus, amado. Não coloca Deus na tua sabedoria humana, mas coloca Deus na tua nova realidade, Cristo. Essa é a tua realidade em Cristo. Essa é a tua natureza. Você se relacionar com o Espírito Santo não é para você ter coisas. Para. Tu está colocando Deus de novo na tua caixa humana. Mas o teu relacionamento com Deus é entender que você é suprido, que você é amado, que você é perdoado. E que por você ser assim, você ama, você perdoa, você exala. E a partir disso, amados, mortos ressuscitarão. Pessoas serão curadas. Hospitais serão fechados. Porque o amor de Deus é que faz tudo isso. Mas aí, sabe? Esqueci o nome. Josemar. Josa. Mas aí Josa fica lá. A conta de luz vai vencer. Eita. Agora eu tô com dor de cabeça. Rapaz, parece com aquela dor que a minha avó teve. E aí ligar o Serasa, o filhão chora, a mulher reclama. E tudo dá errado. E aí você fica tão conectado naquilo ali. Sabe? E às vezes o diabo usa uma palavra de alguém. Fulano, oxe, tu não vai dar para nada não. Tu não tá vendo que isso vai dar errado? E aí aquelas palavras, elas começam a ser a tua realidade. E aí você para de se relacionar. Você começa a se relacionar com a mentira. Realmente, tudo dá errado para mim. É isso mesmo. É. E aí, em vez de você exalar o amor de Cristo, você começa a exalar problema. Eu só vou dar um exemplo, viu, Josa? Não é que é você, não. Começa a faltar o louvor, ao ensaio. Começa Pastor Dinho. Esse Pastor Dinho nem me honra. Nem olha para mim. Eu tô aqui todo ensaio. Todos meninos. Menino. E aí você começa a dar problema, amado. Mas quando você permanece nesse lugar, não de sabedoria humana, mas de sabedoria de Deus, preenchido do amor de Deus, querendo entender quem você é, entendendo que você tem a mente de Cristo, que você é amado, que você é perdoado, que tudo vai cooperar e tudo coopera para o seu bem, que o Senhor é o teu pastor, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e hoje você é sarado, você é curado, você é amado. Pode ligar Serasa, pode ligar o que for. Meu pai vai mandar dinheiro. Não sei como é que vai ser, mas vai mandar. O menino para de chorar. Para de faltar ensaio. Se o pastor Dinho não der boa noite, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Deixa eu orar pelo Senhor. Tudo muda.
quando você começar a se relacionar verdadeiramente com o Criador. E outra, não é da noite para o dia não, viu, amado? Porque às vezes a gente, amém, tem que me relacionar, tem que me relacionar. Aí você começa a se relacionar hoje. Aí amanhã vem uma situação, pronto. Já tirou a pessoa de órbita. Mas a graça é tão maravilhosa que mesmo quando a gente passa por um dia mau, a alegria, ela vem pela manhã. E aí a gente continua se alimentando dele, bebendo dele, recebendo dele e dando dele. Porque um dia, amados, a gente erra. Um dia a gente vai errar. Mas não é sobre permanecer no erro. É sobre entender que há graça para todo dia. A graça de Deus para todo dia. E aí você começa a depender dele e desconfiar das suas habilidades. Porque aquilo que a gente é bom, a gente não pergunta ao Espírito Santo, a gente não se relaciona. Ah, eu já sou tão bom. E Paulo, ele fala isso, olha, eu não vou chegar para vocês com palavras e sabedorias, mas com temor e tremor. E eu estava estudando, e no grego, tremor significa desconfiar completamente de suas habilidades. Não é sobre o quanto eu posso fazer, mas o quanto Cristo em mim faz. O quanto Cristo em mim faz. É entender que morreu. Você morreu, amados. Agora é o Espírito Santo em você. Começa a se relacionar com o teu Criador. Começa a beber desse amor. Eu vou ler aqui um versículo. O Ministério de Música. Pode subir, por favor. Eu vou ler esse versículo na versão A Mensagem. Que é em 1 Coríntios 13, 13. Eu acho que vai ficar um pouco diferente, dará. Mas aí, se quiser colocar. Diz assim: mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. E Paulo, ele fala, acho que não lembro se é primeiras 12 ou 13, que o maior dom é o amor. Às vezes a gente fica, sabe? Qual é meu dom? Qual é o meu ministério? Qual é o meu propósito? Amados, o seu propósito é beber do amor de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais eu me alimento do amor, mais eu exalo Cristo. E aí eu me alimento desse amor, eu não vou olhar o que o pastor Juninho faz. Eu não vou imitar o pastor Juninho. Porque eu estou tão alimentada no amor de Deus, que eu começo a me relacionar com Ele e eu vou descobrir quem eu sou. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, não no teu braço,
Não da pessoa do teu lado, não do teu amigo, não de quem seja quem for, mas em Deus. No caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esperança inabalável. Ainda que não haja produto na figueira, ainda que não haja animais no currais, eu, todavia, continuo crendo no Senhor. E amor extravagante. O amor tudo sofre, tudo pode. O amor, a maior prova de amor foi Jesus. E o melhor desses três é o amor. É o maior dom. O relacionamento com o Espírito Santo vai te ensinar quem você é, quem Ele é e o quanto você é amado. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. Agora é a minha hora. Agora a graça vai se extravasar agora. Eu não vou cantar. Mas a gente vai cantar esse louvor juntos, essa música. E eu queria que nós cantássemos esse louvor de olhos fechados. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer testificar para muitas pessoas aqui essa noite o quanto eles são amados. Amados, não há mais tempo de perder com mimimi. Está chegando um tempo de nos alimentarmos do verdadeiro amor. De nos relacionarmos com o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje quer te dizer o quanto você é amado pelo Pai. Não é o que você passou que define o quanto Deus te ama. Mas o quanto Jesus passou que define o quanto você é amado. Jesus morreu e ressuscitou para que hoje você possa desfrutar de um relacionamento com Ele. Marta chegou para Jesus e disse: Jesus, não te importas? Eu estou aqui, tão atarefada, correndo para um lado e para o outro. E Maria aí, sentada aos seus pés. E Jesus responde a Marta: Marta, Marta, só uma coisa te basta. Só uma coisa nos basta: nos relacionarmos com o amor.